Olá, eu sou Letícia Gabriela da Silva. Eu vou falar um pouco sobre as iniquidades raciais no acesso à hospitalização durante a pandemia de Covid-19, segundo raça, cor e capacidade instalada na região metropolitana de São Paulo. Bom, o nosso trabalho, então, ele teve como objetivo geral analisar as iniquidades raciais no acesso às internações de pacientes diagnosticados com Covid ou com síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação, entre agosto de 2020 e dezembro de 2021. E esse período ele foi escolhido em detrimento da obrigatoriedade da inclusão da variável raça-cor na notificação dos sistemas de informação. A metodologia, então, consistiu no Quanti-Quali, onde a parte Quali foi uma adaptação da metodologia de revisão de escopo da Fundação Joana Briggs. Então, nós procuramos artigos indexados em bases internacionais que respondessem esse problema de pesquisa, que é o acesso da população negra à internação durante a pandemia de Covid-19. E a análise quantitativa, então, ela procurou recortar esse problema para o território da região metropolitana de São Paulo, observando não só as características dos desfechos dos pacientes, mas também considerando a capacidade instalada dos serviços, tanto para a questão de leitos e profissionais. A região metropolitana de São Paulo, então, ela é uma região dividida em 5 pequenas outras regiões, mais o município de São Paulo, e é uma região muito heterogênea, tanto na capacidade instalada desses serviços de saúde, quanto nas características sociodemográficas dessa população. Então, a revisão do escopo, a primeira parte da análise, então, utilizou alguns escritores para buscar nessas bases de dados internacionais artigos que respondessem à nossa pergunta de revisão e também o nosso problema de pesquisa. E a partir, então, dessa pergunta, nós chegamos a um quantitativo de 1.604 artigos que passaram por etapas de eliminação de duplicatas, de análise de título e abstract, e de inteiro teor, e nós chegamos em 7 artigos escolhidos. Então, nós identificamos nesses artigos que a população negra apresentou maior carga de doenças crônicas já diagnosticadas em momentos anteriores à pandemia, que agravaram esse quadro de saúde, e que a segregação residencial desses pacientes culminou no acesso a serviços de menor capacidade instalada de serviços, e, por sua vez, também culminou em piores desfechos de saúde pela falta de acesso a tecnologias melhores e também pelo acúmulo de doenças crônicas, enfim, que foram fatores de risco que potencializaram esses piores desfechos. Já na análise quantitativa dos casos, então a gente analisou os casos anonimizados no banco do CIVEP-GRIP, numa amostra de mais de 168 mil casos, com alguns critérios de inclusão, e observamos, então, que entre esses casos, né, a taxa de mortalidade por região e raça-cor compreendeu que as pessoas idosas e negras foram as mais atingidas, então, pela Covid-19 e apresentaram maior taxa de mortalidade, tanto para os internados em UTI, quanto para os internados em outros tipos de leito, como os leitos de enfermaria. Então, para esses dois tipos diferentes de leitos, a mortalidade da população idosa e negra foi maior. Em relação já ao número de leitos, né, que havia, segundo o CNES, na região metropolitana de São Paulo, entre o SUS e a saúde suplementar, a gente não encontrou grandes diferenças, mas sim uma diferença entre os tipos credenciados de leito, sendo que a quantidade desses leitos também variou em momentos diferentes da pandemia. A gente também pegou os endereços que haviam de internação na nossa amostra e georreferenciou essas unidades de internação para ver a distribuição dessas unidades de internação no território. Então, pode-se observar que essas unidades de internação estão concentradas no município de São Paulo, onde historicamente já há uma maior capacidade instalada nos serviços de saúde, e que a periferia, né, os limites da região metropolitana de São Paulo, há poucas ou nenhuma unidade de internação, e que isso também afetou no desfecho dos pacientes. Em relação ao número de profissionais, pudemos observar que para médicos intensivistas e fisioterapeutas havia uma menor quantidade desses profissionais no território, e para fisioterapeutas, algumas das regiões nem apresentaram quantitativo desses profissionais. Então, a gente pode observar, né, juntando todas as evidências, que há cenários muito semelhantes entre os cenários da análise da amostra
com a revisão de escopo, que a inclusão tardia do preenchimento da variável raça-cor de forma obrigatória é, teve um peso na análise, né? Invisibilizou alguns dos dados que potencialmente poderiam ter sido evidenciados, e com isso a gente conclui então que foram encontradas evidências de que houve iniquidades raciais no acesso à internação de usuários negros por Covid-19 e síndrome respiratória na região metropolitana de São Paulo.